Saudações, meus amigos. Eu sou o Vitor Barreto e hoje nós vamos falar de uma das expressões mais famosas de Van Til e que resume o entendimento profundo de sua epistemologia: pensar os pensamentos de Deus depois dele. Epistemologia, que também podemos chamar de teoria do conhecimento, é o ramo da filosofia que se preocupa com o que é o conhecimento, com o que nós podemos ou não conhecer, sobre o que nós de fato conhecemos, etc. Epistemologia é uma parte integral de toda a cosmovisão e a antítese entre cristão e não cristão também se fará sentir aqui. Em qualquer teoria do conhecimento, ou seja, em qualquer epistemologia, existem dois elementos importantes: o sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento. O sujeito do conhecimento é o conhecedor. Em geral, nos referimos ao próprio ser humano quando falamos de sujeito do conhecimento. O objeto do conhecimento é aquilo que é conhecido, ou que pode ser conhecido pelo sujeito. Toda teoria do conhecimento precisa incluir esses dois conceitos. A teoria cristã do conhecimento, no entanto, inclui um terceiro elemento: Deus. Em um sentido, Deus é um objeto do conhecimento para o conhecedor humano. Em outro sentido, o próprio Deus é um conhecedor dos fatos. Então, sim, Deus é um elemento fundamental em uma epistemologia genuinamente cristã. Podemos dizer que Deus é, na verdade, o elemento central. A mente humana que o ser humano usa para conhecer o mundo foi criada por Deus e equipada com certas ferramentas, como os sentidos, a razão, a memória, etc. E os fatos, os objetos do conhecimento, também foram criados e ordenados por Deus. Ou seja, tanto o sujeito humano do conhecimento quanto os objetos do conhecimento são criados e ordenados por Deus. Na parte 2 desse estudo sobre Van Til, nós vimos que a metafísica vantiliana enfatiza a distinção entre criador e criatura e a soberania de Deus sobre tudo o que é criado. Na epistemologia, essa distinção também se faz sentir. Devemos prestar atenção, portanto, à distinção entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem, a relação entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem, e especialmente a soberania de Deus em matéria de conhecimento. Como nós vimos, a realidade é dividida em dois níveis de ser: o nível eterno e não criado de Deus e o nível finito e criado das criaturas, onde o ser humano está. Assim, como existem dois níveis de ser, e porque existem dois níveis de ser, existem também dois níveis de conhecimento: o conhecimento absoluto de Deus e o conhecimento derivado do ser humano. A cosmovisão cristã reformada, então, defende que existem dois níveis de intérpretes da realidade, ou seja, dois níveis de conhecedores: o nível de Deus, que interpreta e conhece a realidade absolutamente, e o nível do homem, que é um reintérprete da interpretação de Deus. Eu vou explicar isso que eu acabei de dizer um pouquinho mais para frente. Então, a grande questão do tema de hoje é: qual é a relação entre o conhecimento absoluto de Deus e o conhecimento derivado humano? Responder essa pergunta é fundamental para a teoria cristã reformada do conhecimento. Van Til diz que a teoria cristã do conhecimento pode ser chamada também de epistemologia revelacional. É disso que nós estamos tratando aqui hoje. Como o próprio nome já diz, e como nós veremos daqui a pouco, a epistemologia cristã do conhecimento envolve a revelação. No que nós cremos? Nós cremos que Deus existe eternamente. A eternidade em Deus é a ausência de temporalidade. Deus existe em um nível metafísico superior ao nosso eternamente. De acordo com o entendimento de simplicidade divina, parênteses, nós reformados não defendemos a simplicidade divina absoluta de Tomás de Aquino. Nós defendemos uma simplicidade divina que nós podemos chamar, grosso modo, entre aspas, de moderada, certo? Fecha parênteses. De acordo com o entendimento de simplicidade divina, nós não podemos separar os pensamentos de Deus de sua própria natureza, como se o conhecimento de Deus fosse algo destacado do próprio Deus. Simplicidade divina é um conceito central na teologia e na filosofia ocidental, que afirma que Deus é uma entidade unificada, sem partes. A simplicidade divina nega qualquer composição física ou metafísica em Deus. Nós, seres humanos, somos formados de várias partes: cabeça, corpo, membros, etc. Deus, diferentemente de nós, não tem propriedades que não são necessárias somadas à sua natureza. Isto significa que os pensamentos de Deus possuem todos os atributos divinos.
Seus pensamentos são infinitos, oniscientes e são criadores de tudo nos céus e na terra. Os pensamentos dos homens, por outro lado, são finitos, criados e limitados em poder e inteligência. Em outras palavras, o conhecimento de Deus tem uma natureza diferente do conhecimento do homem. O conhecimento de Deus pode ser dividido ainda em duas categorias: o autoconhecimento de Deus e o conhecimento das coisas criadas. O autoconhecimento de Deus, ou seja, o conhecimento que Deus tem de si mesmo, é chamado de conhecimento necessário. Deus existe como um ser necessário. Conhecimento necessário é conhecimento ontológico, conhecimento que Deus tem a despeito da criação e de sua determinação livre. Já o conhecimento das coisas criadas é chamado de conhecimento livre. Ou seja, o conhecimento que Deus tem da criação é fundado no conhecimento infinito que Deus tem de seu propósito eterno e imutável. E Deus decide ter esse conhecimento livremente, por sua própria vontade. Tudo que vem a existir dentro do espaço-tempo foi determinado por Deus. Nós, calvinistas, defendemos uma forma de determinismo. É aqui que está a chave para a compreensão do nosso tema de hoje. Tudo o que vem a existir, tendo sido determinado por Deus, também foi conhecido por Deus desde a eternidade. Ou seja, antes de todas as coisas virem a existir, todas elas já estão exaustivamente conhecidas por Deus. Com isso, eu não quero dizer que Deus usou a presciência para conhecer os fatos criados futuros e seu desenvolvimento livre. Eu vou explicar. Se Deus utiliza a presciência para conhecer os fatos criados futuros e seu desenvolvimento livre, isso significa que ele de alguma forma é dependente de algo externo a si mesmo. Isso significa que Deus precisa crescer em conhecimento e, por conseguinte, mudar. Mas nós não defendemos que Deus pode mudar. Deus é imutável. Em vez de Deus acrescentar o conhecimento de fatos fora de si mesmo, que de alguma maneira estão além de seu controle, Deus decide conhecer os fatos que ele decidiu criar. Isso quer dizer que o conhecimento de Deus sobre um fato, ou seja, a interpretação de Deus sobre um fato, torna o fato o que ele é. Todo fato que vem a existir se adequa ao conhecimento prévio que Deus decide ter desse mesmo fato. E esse é o caso com absolutamente todos os fatos do universo. Deus decide ter conhecimento dos fatos do universo de acordo com o propósito de sua mente, e então ele cria os fatos a partir desse conhecimento. Parêntese. Todo o panorama que eu estou descrevendo para vocês diz respeito especificamente à cosmovisão reformada, estritamente calvinista. A cosmovisão não cristã, como nós veremos, é antagônica a tudo isso porque rejeita a existência de Deus como mente absoluta. E mesmo outras tradições cristãs cairão em problemas por rejeitarem as doutrinas calvinistas, certo? Fecha parênteses. Com tudo o que eu disse até aqui, eu estou tentando demonstrar que os pensamentos de Deus estão ontologicamente acima dos pensamentos humanos. Isso é algo que eu já me referi aqui no canal algumas vezes. Os pensamentos de Deus são divinos, os nossos não são. Ou seja, existe uma diferença entre o conhecimento absoluto de Deus e o conhecimento derivado do ser humano. Nós poderíamos explorar muito mais a natureza do conhecimento de Deus, mas para que esse vídeo fique mais objetivo, eu vou focar apenas nos aspectos do conhecimento de Deus e do conhecimento do homem necessários para compreendermos o tema de hoje. Precisamos entender que, tradicionalmente, o conhecimento, em geral, tem sido dividido em duas categorias. Conhecimento que é a priori e conhecimento que é a posteriori. Conhecimento a priori tem sido entendido como conhecimento obtido à parte da experiência e do mundo. Ou seja, um conhecimento obtido a despeito da experiência. Conhecimento a posteriori tem sido entendido como conhecimento que vem da experiência de alguma forma. Essa distinção é útil para entendermos dois conceitos criados por Van Til para caracterizar a diferença entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. A distinção é a seguinte: a distinção entre conhecimento analítico e conhecimento sintético. Van Til pega esses termos emprestados de Kant, diga-se de passagem, né, e ele os coloca em outro contexto. Embora os termos sejam os mesmos usados pelos dois filósofos, eles querem dizer coisas diferentes. Kant caracterizou uma afirmação analítica como uma onde o predicado está contido no sujeito.
de modo que o conceito do predicado já está expresso no conceito do sujeito. Por exemplo, todos os padres católicos romanos são solteiros. Esse é um exemplo de sentença analítica por causa do significado dos conceitos envolvidos. Você não precisa conhecer todos os padres católicos romanos que existem no mundo para saber que todos os padres católicos romanos são solteiros. Ser um padre católico romano já implica a sua solteirice. Então, Van Til dá uma nova definição para a terminologia kantiana para articular a concepção reformada do conhecimento de Deus. Quando Van Til diz que o conhecimento de Deus é analítico, ele quer dizer que Deus conhece a si mesmo e a criação exaustivamente, independentemente de qualquer coisa fora de si mesmo. Deus não precisa olhar para fora de si mesmo para crescer em conhecimento. Imagine que alguém pergunta para o J.R.R. Tolkien qual é a altura do Frodo, personagem do Senhor dos Anéis. Para responder, o Tolkien não precisa ler seus próprios livros. Para responder, ele só precisa consultar a própria mente. Então, para conhecer um fato, Deus não precisa consultar nada fora de si mesmo. Ele só precisa consultar a sua própria mente. Por quê? Porque qualquer fato externo a Deus existe de acordo com a interpretação que Deus quis dar àquele fato antes mesmo do fato ser criado. Os fatos externos a Deus existem de acordo com o conhecimento livre que Deus decide ter sobre aquele fato. Deus conhece todas as coisas criadas por um único ato interno simples de intuição. E isso é conhecimento analítico. É o conhecimento que Deus tem e que é totalmente apartado da experiência. Em outras palavras, é uma espécie de conhecimento a priori. Parêntese. Percebam pelo que eu acabei de explicar que aqueles críticos de Van Til que acusam-no de ser kantiano ou idealista em virtude do uso de determinados termos, não entendem de fato o que Van Til está ensinando. Não existe outra explicação na minha cabeça para essa confusão, certo? Fecha parêntese. Em contraste com o conhecimento analítico de Deus, nós temos o conhecimento sintético do ser humano. Síntese, no contexto do pensamento de Van Til, é o conhecimento obtido a partir da investigação dos fatos do mundo e da experiência. O ser humano precisa olhar para fora de si mesmo para saber, por exemplo, que o livro está sobre a mesa. Podemos dizer que se trata de um conhecimento a posteriori. Podemos dizer, então, que na perspectiva de Deus, o conhecimento precede os fatos, enquanto na perspectiva humana, os fatos precedem o conhecimento. Só há um problema. Para que o conhecimento sintético seja possível, ou seja, para que o conhecimento do tipo humano seja possível, é necessário que existam pelo menos um sujeito que tenha conhecimento analítico. Ou seja, existe, por necessidade, uma prioridade da análise sobre a síntese. De outra forma, o conhecimento humano se torna impossível. Se só é possível para todo e qualquer conhecedor procurar conhecimento por meio de síntese, então o conhecimento humano se torna impossível. Para que o conhecimento humano seja possível, é necessário que alguém, no caso Deus, tenha conhecimento a priorístico. É necessário que o conhecimento preceda os fatos em algum nível. O ser humano não pode, em virtude de sua finitude, adquirir conhecimento de forma analítica. Eu acho que todo mundo pode concordar com isso. Somente o Deus triuno do calvinismo pode ter conhecimento analítico. Então, somente se o Deus triuno do calvinismo for verdadeiro, o conhecimento humano é possível. Vamos entender isso melhor. O que é um fato? Um fato é, falando de forma simples, um estado de coisas. Algo que é o caso. Um fato é qualquer coisa que seja verdadeira no mundo real. Mais precisamente, fatos são produtores de proposições e sentenças verdadeiras. Fato é o que torna uma proposição verdadeira. Considere a proposição: Brasília é a capital do Brasil. Essa proposição é verdadeira porque Brasília é, de fato, a capital do Brasil. Fatos são, portanto, objetos de conhecimento. Como sujeitos, nós, seres humanos, buscamos conhecer os fatos do mundo. Existem fatos sobre história, matemática, moralidade, biologia, psicologia, música, linguagem e sobre basicamente qualquer campo da experiência humana.
Toda empreitada do conhecimento humano pode ser vista como a aquisição de conhecimento de fatos. Mas fatos são, na maioria esmagadora dos casos, incrivelmente complexos. Fatos são comumente uma mistura de objetos e relações ou propriedades. Por exemplo, o fato "o livro está sobre a mesa" implica que existe um livro, um objeto, uma mesa, outro objeto, e uma relação espacial entre ambos, o estado de estar sobre. Pense, por exemplo, num jogo de sinuca. Se eu empurro o taco da sinuca para acertar a bola branca e a bola branca bate na bola preta, para a bola preta cair no buraco da mesa da sinuca, eu estou vendo uma sucessão de fatos relacionados causalmente. Existe uma relação causal entre o movimento do meu braço e a bola que caiu no buraco da mesa. Fatos, muitas vezes, também implicam outros fatos. O fato "Brasília é a capital do Brasil" implica que existe um lugar chamado Brasília, um lugar chamado Brasil, que o Brasil possui um governo e que o governo brasileiro escolheu Brasília como sua capital, e assim por diante. Um fato também pode ser visto como um evento na história. A história pode ser vista como uma sucessão de estado de coisas. Qualquer evento que ocorra na história é um fato porque aquele evento é um estado de coisas que vem à existência e que pode ser representado por uma proposição verdadeira. Agora, olha o tipo de complexidade do fato, né? Você tem relações e objetos, e você tem que fatos implicam outros fatos. Tenham isso em mente, certo? Então, para você conhecer todas essas coisas que eu citei como exemplo, você precisa, então, de um sistema de interpretação. Prestem bastante atenção. Para que um conhecedor conheça os fatos, ele precisa de um sistema de interpretação. Como assim? Para que a afirmação "o cachorro comeu a ração" seja inteligível, ou seja, ela seja racional, que o homem possa compreendê-la, nós precisamos de um sistema de crenças sobre cachorro, ração, alimentação e uma variedade de outras coisas. Além disso, nossa experiência de objetos individuais não podem ter sentido sem referência a conceitos e categorias de interpretação. Quando nós comemos uma maçã, nós relacionamos essa experiência a várias categorias de circularidade, né? Porque a maçã é redonda, doçura, porque a maçã é doce, vermelhidão, porque é a cor da maçã, etc. Então, Deus possui um sistema de interpretação dos fatos. E esse sistema é anterior à existência dos próprios fatos. Deus relaciona todos os fatos entre si antes que os fatos sejam fatos. Deus impõe, por meio de sua vontade onipotente, todas as relações e conceitos entre os objetos no mundo real, antes que eles venham à existência. Deus relaciona, por exemplo, todas as bolas de futebol a todas as bolas de basquete antes que a temporalidade viesse a existir. Deus relaciona todas as proposições entre si, todos os fatos entre si. E porque Deus controla absolutamente o surgimento e o desenrolar de todos os fatos, bem como as relações desses fatos entre si e a relação de cada fato a conceitos, não existem fatos novos na perspectiva divina. Como assim? Não existem novidades para Deus. Deus conhece todos os fatos porque ele cria e governa todos os fatos. Ou seja, não existe nada novo para Deus. E qual seria o problema se o sistema de interpretação de Deus, assim como o do homem, fosse posterior aos fatos? Por que isso impossibilitaria o conhecimento? Se Deus não controla todos os fatos, como acontece na cosmovisão não cristã e nas cosmovisões cristãs que rejeitam as doutrinas calvinistas, né? Se Deus não controla todos os fatos e, portanto, não pré-interpreta todos os fatos que vêm a surgir são novidades para Deus. Os fatos seriam totalmente novos, mesmo que Deus os conheça por presciência. A síntese na epistemologia implica em um universo aberto, onde os fatos são totalmente novos, tanto para Deus quanto para o homem. Nós podemos entender o universo determinado por Deus do calvinismo como um universo fechado e o universo de indeterminismo como um universo aberto. Tanto a cosmovisão ateísta, que nega a existência de Deus,
Quantas cosmovisões que defendem a existência de um Deus limitado que não controla os fatos enfrentam o problema de fatos novos surgindo, de um universo aberto. Um universo aberto, um universo onde os fatos totalmente novos estão surgindo tanto para Deus quanto para o homem, é um universo antitético ao conhecimento analítico, ao conhecimento a priorístico. É antitético à existência de um sistema compreensivo de verdade. Fatos novos são, por definição, não pertencentes a qualquer sistema de conhecimento. Se eles pertencessem, eles não seriam novos. Antes de virem à existência, fatos totalmente novos não podem possuir qualquer relação a qualquer sistema de verdade. Para respeitarmos a novidade e a individualidade desses fatos, a epistemologia tem que ser sintética. Mas o conhecimento pressupõe um sistema de conhecimento. Isso significa, inclusive, que o conhecimento é sistemático por natureza. Para um sujeito obter conhecimento dos fatos, nós precisamos acomodar esses fatos em um sistema coerente. Contudo, fatos totalmente novos, isto é, fatos que vêm à existência a parte da vontade, da providência e do decreto de Deus, tornam qualquer sistematização impossível. Por quê? Se fatos novos estão surgindo, você jamais pode ter certeza de que o sistema que você está construindo a partir dos fatos que você já conheceu abarcará os fatos futuros. Ou seja, pode surgir um fato novo que torne o sistema que você está construindo defasado ou inútil. Ou seja, em outras palavras, o seu sistema jamais alcançará generalizações e universalidade. Assim, toda tentativa de se construir um sistema se torna subjetiva e limitada. Em outras palavras, eu estou dizendo que o conhecimento, para ser possível, precisa incluir generalidades, leis e princípios universais como a lógica e a matemática. Sem princípios universais, nós não podemos conhecer nada. Mas universalidade jamais pode ser obtida se fatos totalmente novos podem aparecer no reino da experiência. Então, se a síntese tem prioridade sobre a análise, que como ocorre na cosmovisão não cristã, todos os fatos são essencialmente novos. Se esse é o caso, então a organização de um sistema é impossível. Todo fato precisa ser tratado e entendido isolado de todo outro fato e de qualquer sistema. Isso porque esses fatos não carregam qualquer relação a priori com nenhum outro fato ou sistema de verdade. Impor essas relações sobre tais fatos seria arbitrário e contrário ao seu caráter. Generalizações, princípios universais e leis não teriam qualquer aplicação nos fatos. Nada pode ser dito sobre qualquer fato antes dele vir à existência. Esse é o problema dos fatos totalmente novos. Para o conhecimento humano ser possível, portanto, um sistema precisa necessariamente preceder os fatos. Para que o conhecimento seja possível, é absolutamente necessário que exista um sistema compreensivo de conhecimento que preceda a existência dos fatos. Nós sabemos que, em virtude da finitude, o ser humano só pode adquirir conhecimento por síntese. O homem, por sua própria natureza, é incapaz de possuir um sistema compreensivo anterior aos fatos. Ele jamais pode esperar ter um conhecimento puramente analítico. Se o Deus do calvinismo, isto é, um Deus que predestina todos os fatos, não existe, então só pode existir síntese. Nesse caso, os fatos precedem o conhecimento, e desse modo o conhecimento torna-se impossível, porque um sistema compreensivo de interpretação torna-se impossível. Nada garante que o sistema que o homem possui em sua mente pode ter regras gerais que abarcarão fatos futuros. É impossível chegar a leis e generalidades por síntese. Mas os cristãos, ou melhor, os calvinistas, e especialmente os calvinistas, têm uma solução para esse problema. Sim, o ser humano adquire conhecimento por síntese, mas o conhecimento analítico não precisa estar na mente do homem. Ele está na mente de Deus. Para o Deus do calvinismo, isto é, para uma teologia que defenda o determinismo como o calvinismo defende, o sistema de interpretação precede os fatos. Para Deus, é impossível surgir fatos novos. O sistema de interpretação que existe na mente de Deus garante que todos os fatos que vêm a existir estão relacionados entre si e funcionam com base em conceitos, leis e generalidades. Assim, no calvinismo, e somente no calvinismo, a possibilidade de conhecimento humano está garantida. Mas espera aí, tudo bem. O Deus do calvinismo tem um sistema de interpretação anterior aos fatos.
Mas o ser humano não tem um sistema de interpretação anterior aos fatos. Como pode o ser humano, então, escapar do ceticismo? É aqui que nós vamos entender finalmente o tema deste vídeo e o porquê de Van Til dar o nome de epistemologia revelacional à epistemologia cristã reformada. A resposta é a revelação. Sim, a revelação. Deus revela o seu próprio sistema de interpretação para o ser humano na Bíblia. É claro que, a rigor, o sistema que existe na mente de Deus é incompreensível para a mente humana. A mente humana não pode esperar compreender os pensamentos divinos. Deus, portanto, toma a iniciativa e adapta ele mesmo seu próprio conhecimento divino à linguagem humana para que o ser humano finito possa compreender. Através da Bíblia, Deus revela as pressuposições básicas que o ser humano deve usar para conhecer os fatos. Quais são algumas dessas pressuposições? O ato criativo de Deus é uma pressuposição. Para o homem conhecer qualquer fato do universo, ele precisa pressupor que esse fato tenha sido criado por Deus. Providência. O homem precisa pressupor que todos os fatos sejam governados por Deus para conhecer qualquer fato criado. O plano compreensivo de Deus para a história. Nós também pressupomos, através da Bíblia, qual é o objetivo final de todos os fatos, qual é o seu direcionamento. Em contraste com essa posição, quais são as pressuposições do não cristão? Ele pressupõe que os fatos não são criados nem são governados por Deus. Ou seja, mesmo que um ateu seja capaz de identificar uma árvore, existe algo sobre a árvore que o ateu não pressupõe, que ele não conhece. Ele não sabe que árvores são criaturas de Deus. Para o ateu, uma árvore é um acidente em um universo governado pelo acaso. Podemos ver então que, em determinado nível, cristão e não cristão têm diferentes interpretações dos fatos. O cristão, ao partir da revelação bíblica para interpretar tudo ao seu redor, utiliza, em uma escala finita, o sistema de conhecimento que Deus usa para conhecer e criar os fatos. O sistema que o cristão procura construir é uma réplica finita do sistema que Deus tem em sua mente absoluta. Em outras palavras, o homem regenerado, e somente o homem regenerado, pensa os pensamentos de Deus depois dele. Deus interpreta todos os fatos antes que os fatos surjam. Deus revela uma versão finita de seu próprio sistema de interpretação para o ser humano. O ser humano, lendo a Bíblia, se torna equipado com uma réplica finita do sistema que Deus tem em sua própria mente. Assim, o homem pensa os pensamentos de Deus depois dele. Quando o ser humano interpreta a realidade a partir da Bíblia, ele pode estar seguro de chegar ao verdadeiro conhecimento dos fatos, porque a interpretação que Deus dá aos fatos é a verdade absoluta sobre os fatos. Então, o que é a verdade para o homem no cristianismo? O que é a verdade na cosmovisão cristã? Verdade para o ser humano no cristianismo é aquilo que corresponde ao conhecimento que existe na mente de Deus. Para o homem conhecer uma cadeira, ele precisa espelhar de maneira finita aquilo que Deus conhece sobre a cadeira. Então, para conhecer os fatos de maneira segura, o homem precisa partir da Bíblia. A Bíblia é o ponto de partida para o conhecimento dos fatos que estão fora da própria Bíblia. Isso é o que Van Til vai chamar de pensamento analógico. Quando Van Til fala de analogia, ele não se refere à discussão sobre os predicados atribuídos a Deus, como nas discussões de Tomás de Aquino. Quando Van Til fala de analogia, ele está se referindo a um meio de obtenção de conhecimento. Quando o homem pensa os pensamentos de Deus depois dele, o homem pensa analogicamente. Por quê? Porque o conhecimento do homem se torna uma cópia finita, uma analogia do conhecimento que Deus tem em sua própria mente. Quando o homem usa a Bíblia como ponto de partida para interpretar os fatos, para conhecer o que é uma árvore, o homem está pensando analogicamente. E isto só quem faz é o homem regenerado. Nós vimos na parte 1 desse estudo que, por causa do pecado original, o ser humano abandonou a palavra de Deus como verdade por definição. O homem natural, o homem caído, não pensa analogicamente. Ele não pensa os pensamentos de Deus depois dele. O homem natural quer conhecer os fatos autonomamente, sem depender do conhecimento que Deus tem em sua própria mente.
O homem natural rejeita as pressuposições de Deus para interpretar os fatos. Quando Eva pecou, ela pressupôs que Deus não controla a história e, portanto, poderia ter mentido sobre o resultado da ingestão do fruto proibido. Van Til chamou esse meio de obtenção de conhecimento por parte do homem natural de unívoco. O homem regenerado, retornando em princípio à mente adâmica antes da queda, pensa analogicamente. O homem natural, em sua rebeldia contra Deus, pensa univocamente. Mas pensar univocamente é garantia de erro, porque o ser humano autônomo buscará criar um sistema de interpretação que não espelha o sistema que Deus tem em sua própria mente e que, em virtude da natureza finita do ser humano, não pode de maneira nenhuma ser adequado à tarefa de interpretação da realidade. Um caso emblemático é a teoria da evolução. O homem natural não pressupõe o Deus triuno e não pressupõe o poder sobrenatural desse Deus para a criação do universo. No lugar dessas pressuposições, ele pressupõe o naturalismo, ou seja, tudo o que existe é a natureza. É claro também que o evolucionismo é compatível com algumas formas de deísmo, mas eu estou usando esse exemplo só para ilustrar mesmo, certo? Sem compromisso com a precisão meticulosa. Então, o cristão e o não cristão têm diferentes pressuposições para a interpretação dos fatos. Para o cristão, uma árvore é uma criatura de Deus. Para o evolucionista, uma árvore é o resultado de bilhões de anos de evolução e acaso. Isto implica que o evolucionista, em suas pressuposições mais profundas, não sabe o que é uma árvore. Isso é inegável. Isso é um ponto, inclusive, polêmico da obra de Van Til, quando as pessoas realmente vão entendendo, porque elas vão dizer, quer dizer então que um não cristão não sabe o que é uma árvore? Veja bem, existem os aspectos próximos e os aspectos últimos em todo objeto. O não cristão, por ser equipado com o aparato intelectual dado por Deus, ele pode conhecer e concordar com o cristão nos aspectos próximos. Ou seja, ele pode saber que uma bola é redonda, ele pode identificar cores, certo? Mas ele não vai identificar a causa primeira da bola, a causa final da bola, certo? Isso tudo requer que o homem pense analogicamente. Então, isso implica que o que é um ser humano para um cristão que pensa os pensamentos de Deus depois dele? O ser humano é a imagem de Deus. O que é um ser humano para um evolucionista, para um não cristão? Um macaco com cérebro avantajado, na melhor das hipóteses. A rigor, para um evolucionista, o ser humano não passa de um amontoado de células. Cristãos e não cristãos interpretam a realidade de forma diferente, porque os cristãos pensam os pensamentos de Deus depois dele e os não cristãos pensam univocamente. Na cosmovisão cristã, Deus é o intérprete original dos fatos e o homem é o intérprete derivado dos fatos. Na cosmovisão não cristã, o homem é o intérprete original, assim como Deus. Mesmo em cosmovisões cristãs não calvinistas, como o arminianismo, o teísmo aberto ou o molinismo, Deus não tem conhecimento analítico, porque essas cosmovisões rejeitam o determinismo calvinista. Nelas, Deus tem conhecimento sintético, não analítico. Por causa disso, o arminianismo, o molinismo e o teísmo aberto não possibilitam conhecimento humano genuíno. Nessas cosmovisões, a síntese tem prioridade. Os fatos precedem o conhecimento. Nessas cosmovisões, Deus pode até conhecer mais do que o ser humano, mas o conhecimento de Deus não é construtor dos fatos, como é no caso do calvinismo. Então, nessas cosmovisões, Deus interpreta os fatos da mesma maneira que o ser humano interpreta, isto é, depois que os fatos vêm à existência, sinteticamente. Para essas cosmovisões, Deus é, então, no máximo, um super-humano. Ele tem uma visão maior do que o ser humano, ele pode ter insights mais profundos, mas ele é basicamente um super-humano. Ele não é o criador dos fatos, como é no caso do calvinismo. Deus, então, nessas cosmovisões, é apenas um auxiliador do ser humano para a interpretação da realidade, em vez de sua palavra ser absoluta no sentido em que Van Til a define. A palavra de Deus é absoluta no calvinismo, ou seja, há aqui uma diferença entre arminianismo e calvinismo na autoridade da palavra de Deus.
No calvinismo, a palavra de Deus é absoluta porque é a definição dos fatos em si mesmo. É a palavra de Deus, em um certo sentido, que torna a realidade o que ela é. No arminianismo, não. Deus é um intérprete da realidade de fatos que estão além do seu poder, além da sua determinação. Então, isso se reflete também na epistemologia do arminianismo e do molinismo. Essas cosmovisões, naturalmente, rejeitam o pensamento analógico como concebido por Van Til. O homem não pensa os pensamentos de Deus depois dele. O homem é epistemologicamente autônomo. No tomismo, o homem também é epistemologicamente autônomo em sua razão natural. O conhecimento dado na Bíblia para o tomismo não é o ponto de partida para o conhecimento dos fatos da natureza, mas apenas um acréscimo de informações que a razão natural autônoma não pode obter sozinha. O tomismo ensina, por exemplo, que o homem não pode conhecer a doutrina da Trindade sem a revelação. Mas o homem pode conhecer que Deus é um, absolutamente simples, transcendente, onipotente, etc. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a crítica de Van Til a essas supostas descobertas da razão autônoma do tomismo sobre Deus neste vídeo, mas eu vou fazer um vídeo sobre o assunto no futuro. Basicamente, Van Til argumenta que o Deus da razão natural do tomismo é um Deus finito. Então, se o homem precisa usar as pressuposições que Deus usa para interpretar os fatos da realidade, e se essas pressuposições, tais como a criação, a providência e o plano de Deus, estão reveladas na Bíblia, nós devemos concluir que a palavra de Deus é epistemicamente necessária. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o homem é absolutamente dependente da palavra de Deus para obter conhecimento. Adão, antes da queda, utilizava a palavra de Deus como ponto de partida para conhecer os fatos ao seu redor, para conhecer a si mesmo e para conhecer a Deus. Foi depois da queda que o ser humano passou a ignorar a palavra de Deus e começou a pensar univocamente. O não cristão pressupõe a suficiência epistemológica do homem. O calvinista pressupõe a dependência epistemológica do homem para com Deus. Vejamos aqui a seguinte ilustração para a gente entender a necessidade epistêmica da revelação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem perfeitamente por que é que o homem precisa de conhecimento do Criador, certo? Imagine uma tribo indígena que vive bem no meio da floresta amazônica e que nunca teve contato com a civilização chamada civilizada. Ninguém dessa tribo jamais teve contato com eletricidade, computadores, sistemas audiovisuais ou internet. A única tecnologia que eles conhecem são instrumentos de pedra e madeira, e a única forma de entretenimento que eles conhecem são as músicas que eles cantam e alguns jogos competitivos para os jovens e para os homens. Agora, imagine que um avião passou em cima dessa tribo e deixou cair uma TV de LED bem no meio dessa tribo, bem no meio do terreno da tribo. E a TV não quebrou. Digamos que é uma TV de titânio, certo? Tô brincando. Agora, o que as pessoas daquela tribo diriam sobre aquele estranho objeto que pousou no meio deles? Que tipo de perguntas eles fariam? Eles fariam as perguntas assim: o que é esse objeto de forma estranha? É uma arma? Serve para cozinhar? Para que serve? O que faz? Ou seja, eles tentariam interpretar aquele objeto estranho a partir das experiências passadas, a partir do esquema conceitual que eles foram construindo autonomamente, certo? Agora, imagine que a TV ligou sozinha e começou a passar um filme. Os membros daquela tribo interpretariam corretamente aquele objeto, agora que viam as imagens e pessoas se movendo dentro daquele quadro preto? Em vez de conhecer adequadamente o que é uma TV de LED, eles poderiam se perguntar se aquelas pessoas conversando em uma língua desconhecida seriam espíritos. Talvez eles tivessem sido aprisionados por algum deus brincalhão. Não importa, eles jamais conseguiriam chegar a um entendimento correto do objeto. Aquele quadro preto com imagens em movimento seria ainda um objeto misterioso, mesmo que ele passasse um filme. Finalmente, imagine que o avião voltou e seus passageiros conseguiram estabelecer uma comunicação com aquela tribo, certo? Aquelas pessoas ensinaram àqueles índios o que é eletricidade, internet, entretenimento moderno, tecnologia moderna, televisão, iluminação, etc.
Então, dotados com conhecimento dos criadores da TV, os índios finalmente foram capazes de conhecer de fato a TV de LED. Esse exemplo ilustra a dependência do conhecimento humano da revelação de um ser onisciente. O conhecimento do Criador não é somente útil para a interpretação da realidade, ele é absolutamente necessário. Daqui a um tempo eu vou fazer um vídeo demonstrando a necessidade epistêmica da revelação a partir de um meme. Eu acho que vocês vão gostar. Da mesma forma que aqueles índios da tribo isolada precisaram do conhecimento dos criadores da TV para conhecê-la, nós, seres humanos, precisamos do conhecimento do Criador do universo para conhecê-lo adequadamente. O universo inteiro pode ser considerado um objeto da experiência. Se tivermos de conhecer o universo sem a revelação de Deus, no início de nossos esforços epistemológicos, nós consideraríamos o universo um objeto completamente estranho. É notório que mesmo Aristóteles, com seu intelecto brilhante, não chegou à conclusão de que o universo foi criado. Para ele, o universo era eterno. Modernamente, a maior parte da população crê no Big Bang, ou seja, de que o universo teve um início. Mas a teoria do Big Bang foi criada por um padre, precisamente porque havia muita gente considerando a eternidade do universo como uma hipótese plausível. Sem a Bíblia, se nós olhássemos para o universo e considerássemos ele um objeto misterioso, nós não saberíamos dizer se ele é governado por leis ou pelo acaso. Não saberíamos se existe um propósito na história. Nós não saberíamos sequer se a história é linear ou se ela é circular, como os pagãos criam por muito tempo. Então, cada pequeno fato, na medida em que se relaciona a outros fatos dentro do universo, seria misterioso. Nós cristãos não enfrentamos esse problema por causa do conhecimento onisciente, absoluto e analítico de Deus. Deus tem um panorama conceitual adequado para interpretar o universo. Ele tem a visão do todo. Na medida em que ele revela as suas pressuposições para o ser humano, imitando o sistema de Deus, pode conhecer algo sobre o universo. Com isso tudo, eu quero que vocês percebam que uma epistemologia autônoma é impossível. Ela sempre levará, em última instância, ao ceticismo ou ao subjetivismo. Se o conhecimento humano do mundo é possível de qualquer maneira, ele deve ser baseado na revelação do Criador onisciente. Por fim, eu quero que vocês tenham entendido o que está sendo demonstrado em todo esse vídeo. Eu não argumentei por uma ideia genérica de Deus. Eu não argumentei por uma ideia meramente protestante, entre aspas, de Deus. Eu argumentei especificamente pelo calvinismo. A menos que Deus seja onisciente no sentido calvinista, isto é, que ele seja o predestinador de todos os fatos e com isso ele tenha conhecimento analítico dos fatos, o conhecimento humano é impossível. Qualquer outra concepção de Deus falha em prover as condições para a possibilidade do conhecimento humano por não ter o determinismo calvinista como a sua pressuposição teológica. Ou o Deus do calvinismo, ou a cosmovisão cristã reformada é verdadeira, ou o conhecimento humano é impossível. Pois bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, deixar um comentário, compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus pastores e até a próxima.